Boa noite. Me chamo Arlindo Ferreira. Tenho 31 anos e hoje moro em Passa Quatro, Minas Gerais. Porém, passei toda a minha infância e adolescência morando em Ouro Preto, no interior de Minas Gerais. E nessa cidade ocorreu o que irei relatar esta noite. Mais precisamente, contarei o caos que foi vivenciado por meu pai, Carlos Ferreira. Então fiquem com um relato. Meu pai sempre foi um homem com muitas histórias para contar, muito vivido, vivenciou tudo que pode se vivenciar nesse jogo da vida. Desde quando eu era pequeno, cresci ouvindo as histórias sobrenaturais que ele contava, e eram as que mais me interessavam. Coisas sobrenaturais que ele vivenciou e outras que foram vivenciadas por terceiros. Então, a partir de agora, farei das palavras de meu pai as minhas. Na época, trabalhava numa padaria. Saía de casa às 6 da manhã bem cedo e chegava em casa de volta às 8 da noite, já bem tarde, principalmente para a época. Para chegar lá, tinha que passar por uma estrada de terra, andava por 17 quilômetros e era mata dos dois lados. Medo é o que não faltava quando vinha à noite, mas de manhã era tranquilo. Para mim, estava de bom tamanho. Recebia um tanto adequado que dava para sustentar a minha família. Eu tinha 3 filhos e mais a esposa para alimentar. Então, de braços cruzados eu não iria ficar. Algo teria que fazer. Quando achei esse emprego, me empolguei, porém com o tempo fui ficando de saco cheio de voltar à noite e correr o perigo de algum homem mal intencionado me atocaiar e fazer algum mal comigo. Entretanto, para mim não importava, pois alimentar a minha família era o objetivo principal. Fazia o meu trabalho e executava com carinho. Todos no bairro me conheciam e eu conhecia a todos. Certa vez, tinha que voltar novamente, mas dessa vez eu saí muito mais tarde do que às 8 da noite. Eram 9h30 e eu ainda não tinha terminado de assar os pães. Quando acabei, fechei a padaria e vim para casa. Mas como eu disse, tive que passar pela estrada com a poeira e mata dos lados. 17 quilômetros de puro medo e calafrio eu iria passar naquela noite. Mas continuei por eles que me esperavam em casa. Eu sempre fui um homem muito corajoso e destemido, e então segui meu caminho. Quanto mais eu andava, mais eu sentia uma agonia no peito, um calafrio no pé da espinha, uma sensação de estar sendo seguido ou observado. Uma presença estava ali, e eu não era o único naquela estrada. Eu sentia isso. Continuei andando por mais 2 quilômetros mais ou menos, mas foi inevitável. Eu olhei para trás e quando eu olho, eu me deparo com uma criança de mais ou menos uns 6 anos, com olhos fundos e negros, pele pálida e branca como a neve. Ele tinha um olhar melancólico e sem expressão. Eu olhava para ele e ele olhava para mim. Foi quando eu perguntei a ele: "Garoto, o que está fazendo aqui? Uma hora dessa da noite? Vá para sua família, sua mãe deve estar preocupada com você." Mas não obtive nenhuma resposta.
Então eu insisti, dizendo: Garoto, está me ouvindo? Você tem casa? Vá para sua casa. Foi aí que eu fiquei muito assustado, pois sem abrir a boca, sem mover os lábios, o garoto disse: Entre lá e você terá todas as respostas. Lá é onde fica a minha casa. E seguido disso, o garoto apontou para a mata. Eu olhava para a direção que ele apontava, mas lá não havia nada além de mata. E isso me assustava. Ele disse: Entre lá. Então, quando eu olho de novo, o garoto some, como num passe de mágica. Eu fiquei muito assombrado com aquilo. Procurei e não achei nada, mas quando eu ia indo embora, percebi que na beirada da estrada havia uma cruz e o garoto estava do lado dela. Mas quando eu olhei aquilo, eu fiquei com tanto medo que não tive outra resposta a não ser sair correndo em direção à minha casa. Corri tão rápido que nem sentia meus pés no chão. Parecia estar voando. E quando cheguei em casa, eu disse: Meu Deus, o que eu vi, dinheiro nenhum nesse mundo paga. No dia seguinte, eu cheguei no patrão e pedi as contas, pois dinheiro nenhum nesse mundo pagaria minha vida. Minha esposa apoiou minha decisão e fui trabalhar de servente na obra de seu Manuel, que ficava a 2 quilômetros da minha casa. Ou seja, valia muito mais a pena do que correr risco naquela estrada de terra à noite. Nunca mais eu passei por aquela estrada e não sei se a cruz ainda está lá. E nem quero saber, na verdade, pois tenho medo do que posso encontrar indo lá novamente. Muito tempo se passou e meus filhos cresceram. Evandro já estava trabalhando comigo na obra de seu Manuel e o sobrenatural nunca mais apareceu para mim, até que certo dia ele decidiu se apresentar novamente. Era tarde da noite e a família inteira havia se recolhido, ficando apenas eu e Evandro conversando na sala sobre a obra. Na época, não tínhamos energia elétrica, a eletricidade ainda não havia chegado na nossa rua. Sendo assim, estávamos com uma vela acesa e era a única fonte de luz dentro daquela escuridão inteira que estava dentro de casa. Na sala, havia apenas um rack com alguns santos e velas em cima. E a mesa de jantar ficava na sala também, com as cadeiras em volta, e havia uma porta na parede à esquerda da casa. Eu estava sentado em uma cadeira de costas para a porta. Evandro numa cadeira de frente a mim e de frente à porta. Do lado direito da porta havia uma janela que dava para o alpendre e dava para ver o terreno inteiro dali. Eu me lembro de estar falando, e Evandro apenas olhava para a porta. Foi quando desceu uma lágrima de seus olhos e eu disse: Por que você está chorando? Então ele apontou para a porta. Eu olhei e havia uma sombra de 4 pés. Provavelmente era um cachorro. E então eu disse: Evandro, isso é um cachorro, não vê? Porém, ele me olha e diz: Isso não é um cachorro. Um cachorro não fica de pé nas 2 patas. Ele continuou muito nervoso
Eu olhei novamente, e dessa vez, o que estava do outro lado da porta ficou bípede, ficou nos 2 pés de trás e encostou as mãos ou as patas na porta, fazendo um imenso barulho, já que a porta era de metal. As garras arranhavam a porta, mesmo sem querer, e ele, lá fora, tentava não fazer barulho. Aquela criatura, naquela altura do campeonato, já havia sido descoberta por mim e Evandro, mas não sei como, os outros da casa não acordaram. Eu pedi para Evandro ficar em silêncio e bem pianinho, para o animal lá fora não nos lotar. E assim ele fez. Me obedeceu e ficou quieto. A criatura, impaciente, colocava o focinho no vão debaixo da porta. Tentava farejar o ar, ficava bípede, ficava quadrúpede, encostava na porta, encostava na janela, tentava entrar de todo jeito, mas não queria ser descoberta, então tomava muita cautela. O alpendre, que era de piso vermelhão, fazia um imenso barulho quando ele encostava as patas no chão, como se suas unhas estivessem grandes e parecia que ele estava molhado, pois uma água escorria debaixo da porta, como se estivesse realmente escorrendo de seus pelos. Parecia ser um cachorro, mas um cachorro não fica em pé nas 2 patas de trás. Passou uma meia hora e o animal deu a volta na casa, voltou mais uma vez para frente da porta e então se levantou, ficou em silêncio e foi embora. Saiu correndo e o som de suas patas batendo no chão era tão imenso que parecia um boi. A criatura foi embora e Evandro, ainda perplexo e chorando, traumatizado, continuava olhando para a porta. E eu disse: Evandro, vamos dormir, vamos dormir. Ele disse: pai, o que era aquilo? Eu olhei para ele e falei: vamos dormir, amanhã é um novo dia. No dia seguinte, acordamos. Todos estavam muito bem e radiantes de felicidade. Sentavam na mesa onde eu e Evandro estávamos sentados, passando apuros na noite passada, mas eles nem sabiam o que havia acontecido. Foi quando eu cheguei de canto em Evandro e disse para ele: Evandro, o que acha que era na noite passada? E ele disse: pai, eu pensei bem e acho que era um cão mesmo. Eu olhei para ele e disse: filho, aquilo não era um cão. Na verdade, era meio cão e meio homem. Aquilo, Evandro, era um lobisomem. Eu sei muitos que viram e já conheci muitos relatos desse animal. E o que estava do outro lado da porta, na noite passada, sem dúvidas, era um lobisomem. Esses relatos foram contados a mim por meu pai, e eu não era nascido na época que eles ocorreram. Meu irmão Evandro me contou também e confirmou a história do segundo relato. Se era um lobisomem, se era uma assombração, se era o sobrenatural que veio bater na porta, que estava na estrada, apenas atocaiando e esperando por meu pai, eu não sei dizer. Se era verdade, fica a seu critério acreditar ou não. Boa noite.